Aproximadamente 20 estudantes, incluindo eu, da minha universidade participaram de um programa de estudo no exterior na França no verão passado. Passamos uma semana em Paris antes de nos dirigirmos para a cidade onde ficava a universidade. A maioria do grupo conseguiu um acordo de voo em grupo para Paris através da universidade, enquanto outros voaram separadamente. O único requisito era que todos devíamos estar em Paris no dia em que devíamos partir para nossa universidade. A maioria de nós chegou no terceiro dia de nossa viagem em Paris, exceto minha amiga Amanda. Naturalmente, todos estávamos preocupados com ela porque seu telefone não funcionava. Ela tinha que nos atualizar pelo Facebook sempre que conseguia se conectar a um Wi-Fi gratuito, o que não era muito frequente. Seu voo havia sido adiado aproximadamente 6 vezes. Outro dia passou e ainda não tínhamos notícias de Amanda. Todos estávamos realmente angustiados naquele ponto, pois não podíamos sequer contactá-la. Ao chegar o 5º dia, ainda não sabíamos nada dela. Todos tínhamos uma excursão de bicicleta pela cidade programada para aquela manhã e um passeio de barco pelo rio à tarde. Então, não retornamos ao hotel até aproximadamente 7 da noite. Quando cheguei, Amanda estava dormindo em nosso quarto, já que nos haviam atribuído colegas de quarto. Eu a acordei e perguntei onde diabos ela tinha estado. Ela contou que quando finalmente chegou ao aeroporto, estava exausta e sem dinheiro. Tinha feito múltiplas escalas e basicamente tinha gastado todo o seu dinheiro em comida. Além disso, seu cartão bancário não estava funcionando. Para aqueles que não estão familiarizados com o aeroporto Charles de Gaulle, ele é enorme. A menos que você tenha um mapa ou entenda completamente o francês, você se perderá. Assim, ela chegou lá perdida, sem dinheiro, cansada, com fome e carregando 3 malas grandes. Sentada dentro do terminal, ela disse que um homem atraente se aproximou dela e começou a falar em um inglês perfeito. Você parece cansada. Precisa de um táxi para seu hotel? Primeira bandeira vermelha. Que motorista de táxi sai de sua cabine e entra no aeroporto para encontrar um passageiro? Sem pensar, ela disse: "Sim, obrigada, estou exausta." Ele sorriu, pegou uma de suas malas mais pesadas e disse para ela segui-lo. Ela o fez e ele a levou para um elevador. Segunda bandeira vermelha. Ela já estava no nível da rua, de onde todos os táxis saem. Ela entrou e ele apertou o botão do nível do subsolo. Ele começou a falar ao telefone em francês, que ela não conseguia entender bem porque era jargão. Ela começou a se assustar quando as portas se abriram para uma área de serviço destinada aos funcionários do aeroporto ou algo assim, não para estacionamento de passageiros ou embarque de táxis. Estava úmido e escuro, como algo literalmente saído de um filme de terror. O homem saiu do elevador primeiro e se virou para ela sorrindo. "Allez, viens", disse ele em francês. Ela deu alguns passos e viu no canto mais afastado da área de serviço a traseira de uma van verde sem marcas e sem placa de matrícula aberta, e um tipo enorme e feio de origem árabe saiu do banco do motorista. Nesse ponto, ela percebeu que estava em apuros, mas não queria alertar o homem sorridente de que estava prestes a fugir. Não havia ninguém à vista, então gritar seria inútil. Mas a porta do elevador ainda estava aberta. Rapidamente, ela colocou uma de suas malas na entrada do elevador e disse ao homem sorridente que precisava de sua carteira, que estava na mala que ele carregava. Ele olhou severamente para ela por um minuto, mas entregou a mala. Ela me contou que o empurrou ao chão com o peso da mala e correu para o elevador o mais rápido que pôde. Ele se levantou e a perseguiu. Ela disse: "Apertei todos os malditos botões no painel do elevador." As portas se fecharam justo quando ele a alcançou, e ela pôde ouvi-lo batendo enquanto subia de volta ao nível da rua. Ela chegou à área de embarque de táxis e começou a chorar. Um policial se aproximou dela, ouviu sua história e a levou ao hotel. No caminho, ele disse que os homens provavelmente estavam vinculados a uma rede de tráfico sexual e se aproximavam de mulheres jovens dentro do aeroporto
que tinham etiquetas na bagagem indicando que eram dos Estados Unidos, assumindo que as mulheres americanas eram mais confiantes. Devia um favor a um bom amigo meu desde o ensino médio. Então ele me pediu que pegasse ele, a mãe e o irmão mais novo no aeroporto e os levasse para a nova casa deles em um fim de semana. Eles estiveram fora do país por vários meses e estavam no processo de se mudar novamente. Então alugaram uma casa no meio de um bairro realmente ruim, que suponho só servia como um lugar para armazenar suas coisas. Esperei no aeroporto por mais de 3 horas, pois o voo deles atrasou. Quando finalmente chegaram, empacotamos as malas e já eram quase 4 da manhã. Eu estava exausto, mas tinha que levá-los para casa, que ficava a cerca de 45 minutos de distância, e depois viajar mais 1 hora de volta para casa. Mentalmente, me preparei para uma longa viagem e bebi uma lata de Red Bull para me dar um pouco de energia. Quando saímos do estacionamento do aeroporto, um carro pequeno, azul escuro, começou a nos seguir. No começo, não dei muita importância e ele manteve uma certa distância. No entanto, depois de vários giros errados, nenhum de nós tinha GPS e estavam me dando direções de memória. Notei que o carro ainda estava nos seguindo lentamente, mas com certeza. Pensei comigo mesmo que era uma coincidência estranha, mas fiz uma nota mental. Eventualmente nos aproximamos do bairro deles, que era uma área realmente ruim da cidade. Paramos em um semáforo e verifiquei meu retrovisor. 2 homens, um com uma silhueta maior e o outro menor, estavam sacudindo a cabeça como se tentassem tirar algo do pescoço. Agora eles tinham toda a minha atenção. Por que diabos ainda estavam nos seguindo? Por alguma razão estranha, esperava que fosse apenas uma coincidência estúpida e que meu cérebro, privado de sono, estivesse me deixando paranoico, até que nos seguiram até o bairro. Não pode ser de jeito nenhum, disse em voz alta, alto o suficiente para acordar meus passageiros adormecidos. Expliquei a situação, mas eles ignoraram. Eu, no entanto, não ia correr riscos. Segurem-se, disse. Chegamos a um sinal de pare e de repente acelerei meu SUV. Comecei a fazer curvas bruscas e eles tentavam nos acompanhar. Mudei de ruas rapidamente e repetidamente tentando despistá-los. Outro carro vindo na direção oposta os fez frear, o que me permitiu ganhar uma vantagem e perder eles de vista. Uma vez que aconteceu, dei mais algumas voltas para garantir que os perdemos. Era um bairro grande, então me meti em uma entrada de garagem aleatória e desliguei o motor. 1 minuto depois, o carro passou rugindo pela rua. Toda a família estava tensa agora, me dizendo para apenas ir para casa. Disse a eles para esperarem 1 segundo. O carro passou novamente pela rua, mais rápido que antes. Esperei até não poder mais ver as luzes ou ouvir o motor antes de ligar o meu carro e continuar em direção ao nosso destino. Depois de muitos tapinhas nas costas da família, finalmente chegamos à casa deles e levamos todas as malas sem problemas. Eles estavam mortos de cansaço, mas decidi ficar acordado e vigiar a casa até o amanhecer para garantir que aqueles caras não tivessem encontrado meu carro novamente. Saí por volta das 8 da manhã, pronto para voltar para minha cama e dormir. Não devo mais nenhum favor ao meu amigo. No verão passado, minha irmã mais nova e eu fomos visitar familiares e amigos fora do estado. Na época, minha irmã tinha 16 anos e eu 18. Só para contextualizar, minha irmã e eu somos muito parecidas, mas muitas vezes me dizem que ela parece mais velha do que eu, como se tivesse 20 e poucos anos. Ela é cerca de 5 centímetros mais alta que eu. Nós dois somos muito barulhentos e barulhentos, especialmente quando estamos juntos. Chegamos ao aeroporto local, e claro que nossos pais ficaram preocupados. Se despediram de nós e nos deixaram ir. Fomos ao aeroporto local, que é bem pequeno comparado ao tamanho da cidade em que moramos. Minha irmã e eu encontramos nosso portão e tínhamos pelo menos 1 hora porque nosso voo atrasou devido a um pouso de emergência que nosso avião teve que fazer para alguém a bordo. Estávamos praticamente sentados sozinhos. O aeroporto realmente não é nada grande. Depois de passar pela segurança,
Vire à esquerda para onde estão algumas portas à nossa direita, e para onde estão as outras portas, e há algumas lojas e restaurantes entre essas portas. Estávamos na porta mais próxima possível de onde ficavam todos os restaurantes e havia mais 3 portas depois da nossa. Porta B e C. E obviamente estávamos na A. Estávamos sentados sozinhos. Nosso voo realmente não tinha muitas outras pessoas. E de qualquer forma, chegamos muito cedo e havia cerca de 150 outros assentos. Estou sentada no chão carregando meu celular assistindo Netflix, e minha irmã está sentada em uma cadeira ao meu lado fazendo o mesmo. Um cara estranho e mais velho está sentado bem na nossa frente. Todas as outras cadeiras ao redor do cara estavam desocupadas. Ele mesmo me lembrou o assassino do filme From My Heaven, só que muito mais magro, estranhamente magro. Minha irmã e eu estávamos conversando enquanto assistíamos aos nossos shows e ouvíamos os anúncios sobre nosso voo. Estávamos ambos brincando e fazendo comentários como sempre fazemos, apenas brincando. Quase tudo que falamos, esse cara riu. Quer dizer, eu sei que somos muito engraçados quando estamos juntos, mas ele estava rindo de coisas como: "Você quer água?" Ou "Isso está demorando muito", como se nem fossem piadas. Pessoalmente, sou uma pessoa muito alerta e fico paranoico facilmente, principalmente porque leio essas histórias com tanta frequência. Estou sempre atento à minha situação, então fiquei de olho nesse cara, pois ele ficava olhando para mim e para minha irmã, principalmente minha irmã. Estou no celular assistindo Netflix quando de repente minha irmã me manda uma mensagem dizendo que acha que esse cara está tirando fotos dela. Fiquei um pouco surpreso e chocado. Eu mandei uma mensagem de volta. "Tem certeza?" E ela disse que sim. Foi aí que todo o meu modo protetor de irmã louca surgiu. Minha irmã e eu somos extremamente próximas, daria minha vida por ela e não tolero bobagens. Ela também é muito corajosa, mas percebi que ela estava com medo. Assim que olhei para esse cara, ele se levantou e saiu, parecendo que estava prestes a desmaiar. Virei-me para minha irmã perguntando o que aconteceu, e ela disse que ele estava ao telefone e olhou para cima para vê-lo com o telefone inclinado diretamente para ela. Eu disse: "Bem, talvez eu não estivesse tirando fotos." Mas ela disse que percebeu apenas pela forma como estava agindo, como uma adolescente tentando secretamente tirar uma foto de um garoto fofo ou algo assim, e ela não está sendo discreta sobre isso. Depois de conversar com ela sobre isso, ela ficou com raiva. Quem tiraria fotos de uma garota de 16 anos? Levantei-me e passei pelas portas na direção que o cara foi. Finalmente o vi encostado na porta do banheiro ao lado dos banheiros masculino e feminino. Entrei no banheiro feminino tentando agir inadvertidamente. Juro que quando entrei no banheiro, dei uma olhada na tela do telefone dele e meu coração parou. Era uma foto ampliada do rosto da minha irmã. Era inconfundível. Ele rapidamente ergueu os olhos para fazer contato visual comigo, guardou o telefone no bolso e entrou no banheiro masculino. Voltei imediatamente para minha irmã, contei a ela e mandamos uma mensagem para nossa mãe, que ficou muito assustada e nos disse para avisar os funcionários de lá e procurar um segurança. Em maio eu estava em uma viagem para Jacksonville, Flórida. Tivemos que fazer uma parada nas Twin Cities. Então, enquanto minha avó e eu esperávamos por 3 horas, decidi comprar pizza e chá. Não estou familiarizado com o aeroporto de Twin Cities, principalmente porque todas as vezes que estive lá, eu era bastante jovem. Pedi um chá em um quiosque e uma fatia de pizza havaiana no lugar em frente a ele. Sentei-me para comer e peguei meu telefone para verificar meu e-mail e entrar no Tumblr. Cerca de 10 minutos depois, um homem que parecia Shaggy do filme live action de Scooby-Doo senta-se na cadeira à minha frente, apenas me olhando. Eu disse para ele cuidar da sua vida e ele apenas disse: "Não posso evitar, você é tão linda e eu adoraria mostrar-lhe a cidade." Eu disse que era menor de idade. Ele respondeu: "Ninguém precisa saber, vamos. Eu tenho um cachorro que você pode ter." Depois dessa frase, corri para o banheiro mais próximo e pensei no que fazer.
Talvez ele não percebesse que eu tinha entrado no banheiro. Pensei comigo mesma que poderia simplesmente ir contar à minha avó o que tinha acontecido e ela cuidaria dele. Infelizmente, pensei errado. Saí do banheiro apenas para ser recebida com aquela cara desagradável dele. Para onde você foi? Vamos. Mamãe está preocupada com você. Ele disse. Eu disse que não sabia do que ele estava falando. Oh, não seja boba, minha querida irmãzinha. Mamãe está nos esperando, vamos. Percebi o que ele estava fazendo e decidi que o melhor era gritar e dizer: afaste-se de mim. Ele fez um gesto para que eu baixasse a voz. Pisei no pé dele e corri. Imediatamente informei a segurança e eles o escoltaram para fora do aeroporto. Eu sou um homem de 20 anos e voei para a Índia em novembro passado para me encontrar com alguns membros da minha família. Foi a minha primeira vez voando sozinho para a Índia e, apesar do que minha família dizia, eu não estava preocupado, já que posso falar e entender hindi, embora de forma bastante ruim. Além disso, pensei que minha aparência me ajudaria a me integrar, já que eu poderia passar por indiano. Pousamos no aeroporto internacional e depois transferimos para o aeroporto doméstico, um procedimento padrão. Embora me parecesse estranho que um aeroporto tão movimentado tivesse esse sistema, consegui chegar ao ônibus. Agora sei o que vocês devem estar pensando, que o ônibus poderia ser falso, mas não era. Cheguei bem ao aeroporto doméstico e, enquanto esperava para desembarcar, vi algumas pessoas vestidas com roupas do aeroporto verificando os cartões de embarque das pessoas. Então, segurei meu cartão para mostrar ao homem e, ao olhar para ele, ele me deu um olhar perplexo. Ele escaneou meu cartão novamente e declarou que meu voo não sairia até daqui a 4 horas, o que era verdade. Mas pensei em relaxar no aeroporto de qualquer maneira. Ele disse que eu teria que pegar um táxi e voltar ao aeroporto internacional, já que não me permitiriam entrar no doméstico, a menos que a saída fosse em menos de 2 horas. Obviamente não iria pagar um táxi de volta ao aeroporto, e não entendia por que o aeroporto não me deixaria entrar. No entanto, depois de pensar em todos os procedimentos estranhos que os aeroportos indianos tiveram até agora, como ter que pegar minhas malas no aeroporto de Mumbai e despachá-las novamente, um ônibus maldito indo e voltando do mesmo aeroporto e as luzes fracas do terminal doméstico, pensei que isso poderia ser outra de suas irritantes peculiaridades. Concordei com o homem e caminhei com ele até o estacionamento. Ele me perguntou de onde eu era e o que estava fazendo na Índia. Apenas uma conversa amigável, pensei, mas estava cansado e tímido demais para tentar falar com ele em hindi. Continuei dizendo a ele que não pagaria pelo táxi e que não tinha dinheiro comigo, apenas para garantir que ele não tentasse me enganar. Ele assentiu com a cabeça e me levou ao táxi que disse que eu deveria pegar. Agora, assistindo filmes de Bollywood, sei como são os táxis de Mumbai. São amarelos e pretos e têm um modelo distinto. Esse táxi era um carro normal prateado, sem nenhuma pitada de credibilidade para passar como um táxi em Mumbai. Ao redor do táxi, havia um grupo de caras com aparência sinistra, todos me olhando com caras sérias. Eu me senti um pouco inquieto e recuei um pouco enquanto eles falavam entre si. Felizmente, o homem que me levou até eles não sabia que eu falava hindi, e eles diziam coisas como: ele é um bom doce, vamos nos divertir com ele, e você trouxe um bom, certifique-se de não deixá-lo ir. Aterrorizado, comecei a suar e tremer. Sei que em casa as pessoas dizem que ajo um pouco afeminado, e aparentemente ajo de forma coquete sem querer. Mas não tinha ideia de que um grupo de homens indianos teria algum interesse em mim, além de talvez conseguir algum dinheiro. Visivelmente abalado, fiquei completamente sem palavras e não sabia como sair da situação. O homem tinha meu cartão de embarque e a porta do carro estava aberta. Então, tive uma ideia. Disse ao homem em inglês: "Posso comprar um café rapidamente? Estou com sede há tanto tempo." Ele afirmou que a polícia na porta do aeroporto não me deixaria entrar, não importava quanto eu tentasse, e que o melhor era entrar no carro.
Insisti que tentasse entrar, já que estava realmente com sede, e minha voz começou a quebrar de medo. Felizmente, eu poderia passar por sedento. Seus amigos disseram a ele para me devolver meu cartão de embarque e me deixar tentar. Ele me devolveu e me fez prometer que voltaria depois do café. Obviamente, concordei e dei um sorriso coquete enquanto pegava o cartão e caminhava rapidamente em direção ao terminal. É claro que não queria agir alarmado demais, pois poderiam facilmente me alcançar e me derrubar, além de a polícia poder estar em conluio com eles e me negar o acesso. Agradecidamente, cheguei ao terminal e mostrei ao policial meu cartão de embarque. Perguntei se podia entrar no terminal, só para ter certeza. Ele disse que, claro, meu voo sairia de lá e me direcionou para a sala de embarque. Nunca me senti tão agradecido na minha vida. Respirei aliviado enquanto subia a escada rolante e passava pelo controle de segurança para garantir que a gangue não pudesse entrar. Eram aproximadamente 4 da manhã naquele ponto e tudo o que eu conseguia pensar era no que teria acontecido se eu não entendesse hindi. Até hoje tremo ao pensar nisso. Meu único arrependimento é não ter informado a polícia quando me deixaram entrar. Acho que os nervos me venceram e senti desconfiança de todos. Além disso, provavelmente os policiais indianos não teriam feito muito para ajudar. Provavelmente me teriam dito para ficar quieto. Em janeiro, viajei para Washington, D.C., com alguns amigos muito próximos da família. Vindo de uma cidade com aproximadamente 11.000 pessoas e nunca tendo estado em uma cidade tão grande quanto D.C., eu estava aterrorizado com a ideia de ser roubado ou assaltado. A televisão me fez acreditar que grandes cidades como essa tinham ruas absolutamente lotadas que dificultavam andar, e incidentes regulares como esses eram comuns. Nem preciso dizer que fiquei aliviado quando a viagem terminou sem nenhum incidente desse tipo. No aeroporto de D.C., nosso voo das 6 da manhã foi adiado 3 ou 4 vezes devido ao clima. Quando finalmente chegamos ao aeroporto de Denver, Colorado, já era meia-noite, o que nos impediu de dirigir o restante do caminho para casa naquela noite, como havíamos planejado originalmente. Eu me recuso a usar o banheiro nos aviões, a menos que seja absolutamente necessário. Então, quando pousamos, eu precisava ir ao banheiro. Fui ao banheiro com a mãe do meu amigo, que também precisava ir. Quando saí da cabine, notei que uma segurança agora estava parada ao lado da porta. Não tinha ouvido outros passos entrando no banheiro completamente vazio, o que me deixou um pouco desconcertado. Mas fiquei bastante alerta porque o aeroporto vazio me assustava. Então, apenas sorri e lavei minhas mãos. Aproximadamente 10 segundos depois, ouvi o som da descarga de um vaso sanitário. Em vez da mãe do meu amigo, um homem com uma aparência assustadora, vestindo um moletom preto com o capuz levantado, emergiu da cabine. Ao ver a funcionária do aeroporto, ele baixou a cabeça e saiu rapidamente do banheiro. Ela o seguiu dizendo que aquele era claramente um banheiro feminino. Naquele momento, provavelmente mais devido ao cansaço do que qualquer outra coisa, não pensei muito sobre isso, mas no dia seguinte realmente percebi. Um homem com um moletom preto e capuz num banheiro feminino que estava claramente marcado como tal, com uma placa bem grande. Era meia-noite, e o aeroporto estava praticamente deserto. Além disso, ele entrou no banheiro sem fazer nenhum barulho, o que para mim foi a pior parte. Realmente não acho que ele tenha usado o banheiro, mas apenas fingiu ao dar a descarga. Agradeço mentalmente àquela segurança por estar lá. Eu poderia muito bem ter sido sequestrado, assassinado ou sabe-se lá o quê. Ele definitivamente poderia ter me atacado se eu não tivesse levantado a cabeça até que a segurança falasse com ele. Mas no segundo em que o fiz, senti uma vibração muito assustadora dele, e ele tentou notavelmente evitar o contato visual. Tenho que começar esta história dizendo que eu era uma criança realmente inteligente quando era pequeno. Aos 18 meses, conhecia todas as palavras de The Bare Necessities, do filme The Jungle Book, e as interpretava para os colegas de trabalho da minha mãe.
Não acho que alguém tenha me ensinado o que fazer em uma situação com um estranho, só que não deveria falar com eles. Também tenho que dizer que quando era pequeno, por volta dos 3 ou 4 anos, minha mãe me deixou cortar o cabelo bem curto como o de um menino, porque eu me recusava a usar algo feminino. Além disso, como muitas crianças pequenas, eu não era um bom ouvinte. Por alguma razão, minha avó me levou ao aeroporto um dia, quando ela estava cuidando de mim. Não lembro se meus pais tinham saído da cidade ou se estávamos pegando alguém. E ela teve que me levar porque era seu dia de cuidar de mim enquanto meus pais trabalhavam. De qualquer forma, isso foi antes de a segurança nos aeroportos ser muito rigorosa. Então íamos até o portão para pegar quem quer que fosse. Ou talvez estivéssemos apenas no saguão principal do aeroporto e parecia que íamos até um portão porque eu era muito menor. Então tudo parecia maior. Desculpe pela falta de memória. Eu era pequeno. No entanto, lembro claramente que minha avó me repreendeu por me adiantar e me disse para não fazer isso de novo. 5 minutos depois eu estava fazendo de novo. Corri por um pequeno lance de escadas, talvez de 3 ou 4 degraus no máximo, e de repente, um homem muito grande me pegou. Lembro que ele tinha um cheiro estranho, uma barba realmente desleixada, cabelo loiro e olhos realmente assustadores. Ele começou a correr comigo, e lembro que estava muito calmo sobre tudo porque, na minha mente, minha avó estava bem ali e não deixaria ninguém me machucar. Bem, ela veio correndo atrás desse cara mais rápido do que eu já a tinha visto se mover e gritava para ele me colocar no chão enquanto o golpeava com sua bolsa. Ele disse: "Senhora, acalme-se. Este é meu filho. O menino que você está procurando deve ter se afastado." Foi então que eu, sendo muito pequeno, intervim e disse: "Eu não sou um menino, e você não é meu pai. Agora me coloca no chão." O cara parecia chocado e um pouco enojado, e rapidamente me colocou no chão e saiu correndo. Agora toda a minha família falou exaustivamente sobre essa história. É possível que esse cara realmente pensasse que eu era seu filho e que ele tinha cometido um erro? Ou era um pedófilo que pensou que tinha pego uma criança pequena? No geral, tendemos a inclinar-nos para a ideia de que ele era um pedófilo, principalmente por causa do seu comportamento. Ele não disse uma palavra, apenas me pegou e tentou sair rapidamente. Então, quando ficou claro que eu era uma menina, ele fugiu o mais rápido que pôde. Se ele fosse apenas um homem que cometeu um simples engano, provavelmente teria ficado e se desculpado com minha avó por assustá-la e por me pegar. O semestre de outono do meu 3º ano na universidade, passei estudando no exterior com meu melhor amigo em Florença. Nos divertimos muito explorando a cidade, vendo obras de arte eternas, saindo para festas todas as noites, fazendo novos amigos e viajando pelo país. Antes de que nos dessemos conta, tinham passado 4 meses e estávamos a caminho do aeroporto para o nosso voo de volta para casa. Na noite anterior, caiu uma enorme tempestade de neve, algo raro para a Itália. A cidade coberta de branco brilhava divinamente enquanto eu dirigia através dela, e me lembro de sentir-me incrivelmente triste por ter que ir embora. Embora faltassem 5 dias para o Natal e eu sentisse falta da minha família, não queria nada mais do que ficar em Florença para sempre. Esse sentimento durou todos os 20 minutos. O aeroporto estava em completo caos e, ao entrar, descobrimos que o nosso voo tinha sido cancelado. Meu amigo começou a chorar, o que durou aproximadamente 13 horas, das 7 da manhã às 8:30 da noite que passamos na fila tentando conseguir outro voo. Finalmente nos deram bilhetes para um novo voo, mas ele saía de Roma em 3 dias. Dado que tínhamos entregue as chaves do nosso apartamento e todos os nossos outros amigos tinham voado para casa no dia anterior, estávamos completamente abandonados. Meu amigo estava completamente arrasado neste ponto, aterrorizado pela ideia de que não pudéssemos voltar para casa para o Natal, e realmente não ajudava a decidir o que deveríamos fazer. Então, decidi que o melhor seria tomar um trem para Roma e passar as próximas 2 noites no aeroporto.
Depois de 7 exaustivas horas no trem, finalmente chegamos ao aeroporto de Roma e tentamos encontrar um canto para reclamar e nos aconchegar durante as próximas 2 noites. Encontramos um pequeno espaço entre uma rampa para deficientes e a parede. O corrimão da rampa criava uma espécie de barreira e fazia um canto agradável e aparentemente seguro para nos apertar. Exaustos, empurramos nossa bagagem para o fundo do canto e nos recostamos contra ele. Depois de assegurar-me de que meu amigo estava bem, cobri-me com meu casaco e adormeci rapidamente. Acordei com a sensação de que alguém puxava meu pé e pensando que alguém tinha chutado acidentalmente meu sapato enquanto passava, ignorei e me aconcheguei mais no meu casaco. Não passaram 3 segundos quando ouvi um homem sussurrar: "Americano, americano." Senti o puxão no meu pé novamente, pulei de pé e vi meu melhor amigo com seu casaco vestido e sua bagagem ao seu lado, de pé ao lado de um italiano muito bonito. Ele tinha cabelos grisalhos e usava um terno escuro com uma gravata cor de champanhe. Sua boca formava um sorriso deslumbrante, mas seus olhos não sorriam com ela. Olhei para meu amigo com perplexidade, tentando entender o que estava acontecendo e por que ele estava de pé com ele. Olhando de volta para o homem, notei que ele estava olhando para os lados e para o segurança próximo à saída, a cerca de 12 metros de onde estávamos parados. Seu comportamento imediatamente acendeu alarmes na minha cabeça e agarrei o braço do meu amigo para afastá-lo dele. O homem agarrou o outro braço dele e começou a falar muito rápido, dizendo que trabalhava para o aeroporto e que os voos de Roma seriam cancelados em breve. Disse que tinha um carro e que poderia nos levar a Nápoles para que pudéssemos pegar um voo de lá. Disse que meu amigo americano tinha concordado em ir com ele e que eu também deveria ir. "Americano é seguro comigo", disse ele. Olhei fixamente para meu amigo e disse em italiano que não estávamos interessados na oferta dele e que esperaríamos nosso voo. Com minha mão ainda firmemente agarrando o braço do meu amigo, peguei minhas coisas e nos afastei do sujeito. Ele imediatamente se moveu para nos bloquear no canto, seus olhos sem qualquer traço de humanidade fixos nos meus enquanto dizia: "Americano, você virá comigo." Ser encurralado é uma sensação estranha e, antes deste incidente, nunca tinha acontecido comigo. Minha reação foi imediata e pareceu crua, animalesca, cheia de raiva ou terror ou ambos. Lancei-me contra esse homem, empurrando ambos os punhos no estômago dele. Definitivamente o surpreendi e definitivamente tirei o ar dele, porque seus joelhos dobraram e ele caiu no chão, levando meu amigo com ele. Assim que tocaram o chão, meu amigo começou a gritar e o homem se apressou a levantar-se e afastar-se de nós, mas não antes que o segurança ao lado da porta chegasse até ele. No meu estado cheio de adrenalina, comecei a repetir: "Ele está tentando nos levar. Ele está tentando nos levar." Enquanto o segurança se ajoelhava nas costas do sujeito, mantendo-o lá até que outros seguranças pudessem chegar. Quando seguraram o homem, levantaram-no do chão para levá-lo para o que eu suponho que fosse a sala de detenção do aeroporto. Enquanto o levantavam, ele olhou diretamente para mim com seus olhos vazios e sorriu falsamente, sussurrando: "Nos vemos em breve, americano." Assim que desapareceu da minha vista, desabei soluçando. Estava tão exausto, aterrorizado e incrivelmente zangado pelo fato de que meu amigo tinha concordado em ir com esse homem, que tinha pensado que era um bom plano entrar num carro com essa pessoa que nunca tinha conhecido e que nos colocou numa situação extremamente perigosa. Quando o confrontei sobre isso, sua única desculpa foi que queria chegar a tempo para o Natal. Se tivesse ido com ele, não acredito que teria chegado para outro Natal. Eu morava em Austin, Texas na época, mas tinha voado para Los Angeles para o fim de semana. Meus amigos organizam um festival de música anual em um bar de motociclistas perto de Joshua Tree. Um evento bastante pequeno em comparação com algo como Coachella, onde a maioria dos participantes também são músicos e todos se conhecem. Então bebemos muito durante 3 dias ou mais.
No final, realmente precisa de pelo menos 2 para se recuperar. Então, eu estava voando de volta para o Texas completamente exausto, miserável e totalmente drenado. Tinha um voo de Los Angeles para Dallas e depois um rápido salto para Austin. Desde então, sentei-me junto à janela no lado esquerdo, onde só há 2 assentos. No assento do corredor estava sentada uma mulher de meia idade, totalmente normal, simplesmente a típica mãe texana. Conversamos educadamente por alguns minutos, mas realmente não tinha vontade de fazer nada, além de me encolher contra a parede e dormir. Então, logo após a decolagem, coloquei os fones de ouvido e comecei a ver um filme no meu iPod até adormecer. Durante o filme, pensei que notei que ela tentava olhar por cima do meu ombro para ver o filme também, e depois murmurava algo como: "Oh, genial, só me ignore." Isso aconteceu várias vezes, mas me convenci de que estava mal interpretando. Finalmente, notei que ela estava escrevendo furiosamente nos margens de um livro de aspecto desgastado e encadernado em couro. Continuei espiando para ver, notando que todo o livro estava cheio de rabiscos ininteligíveis e praticamente todos os espaços disponíveis nas margens estavam preenchidos também. Notei que era um livro de alcoólicos anônimos. Pensei: bem, apenas alguém com alguns problemas. Finalmente adormeci. Acordei aterrissando em Dallas. As pessoas começaram a sair do avião e a mulher não fez nenhum esforço para começar a arrumar suas coisas ou se preparar para sair. Ela continuava sentada lá, escrevendo furiosamente em seu livro. Como disse, estava extremamente exausto e algo irritado, e não tinha paciência para nada que prolongasse o tempo que tinha que passar em um avião. Chegou a nossa vez de nos movermos para o corredor e, novamente, ela não se moveu de jeito nenhum. As filas atrás de nós agora começaram a sair. Finalmente eu disse: "Tenho uma conexão para pegar, então tenho que me mover aqui", gesticulando para o corredor e me levantando. Ela riu, balançou a cabeça, olhou para mim e disse: "Oh, não. Você não vai a lugar nenhum." Fiquei tão confuso. Minha mente agora estava tão aguçada quanto tinha estado naquele dia. Respondi: "Te asseguro que sim, vou a algum lugar. Estou saindo deste avião agora." Ela balançou a cabeça novamente e disse: "Mas você prometeu que nunca me deixaria." Agora, outras pessoas que estavam saindo do avião também estavam olhando para esta troca, todas igualmente perplexas, e eu fiz contato visual com algumas pessoas dando aquela olhada de: "Você pode acreditar nisso?" Antes de abrir caminho fora da fila dizendo: "Não, certamente nunca disse isso. Estou saindo agora." Enquanto eu abria caminho, ela suspirou e disse: "Bem, acho que tenho que ir com você." Então, naquele momento, ela se levantou atrás de mim, deixando sua bolsa e livro e todas as suas coisas no avião, e me seguiu por todo o túnel, pelo terminal e até a escada rolante. Esta mulher me seguiu bem nos meus calcanhares, sorrindo como uma louca o tempo todo. Eu andava rápido, mas ela estava bem atrás de mim. Não disse nada no início, e minha mente continuava dizendo: "Por que isso está acontecendo agora de todos os dias?" Realmente não queria lidar com o colapso que esta mulher estava tendo, não do jeito que me sentia. Finalmente, chegamos à área de espera para o monotrilho para o próximo terminal, onde estava o meu voo de conexão, e ela parou bem ao meu lado, ainda sorrindo. Neste ponto, eu digo: "Está bem, sério, por que você está me seguindo assim?" Sua resposta desta vez foi: "Porque te amo e você prometeu que nunca nos separaríamos." Ri nervosamente e olhei ao redor para os estranhos também esperando o trem, certificando-me de anunciar em voz alta: "Não, não prometi isso, não tenho ideia de quem você é." O trem chega, eu subo, e obviamente ela me segue. Agora está tentando segurar minha mão. Eu me movo pelo pequeno carro do trem e estou enviando mensagens de texto para a garota com quem estava saindo na época sobre o que estava acontecendo e como estava realmente assustado com essa mulher. Meu telefone estava a 1% e morreu antes que eu pudesse obter uma resposta. Realmente estava me assustando esta mulher. Seus olhos estavam vazios,
Não havia nada além de vazio em seu olhar. Não piscava, e com seu sorriso inquebrantável, estava me convencendo de que era apenas questão de tempo antes de que ela enlouquecesse e procedesse a me esfaquear ou me empurrar escada abaixo ou algo assim. Ainda está agarrando minha mão e me seguindo enquanto me movo pelo pequeno carro do trem e anuncio aos outros estranhos. Não tenho ideia de quem é esta mulher, sério. Alguém pode chamar a segurança ou algo assim? Mas todos responderam com silêncio. Ninguém mais queria lidar com isso também. Eu me senti como se também fosse o louco agora, fazendo declarações aleatórias a um trem cheio de estranhos. Finalmente, chegamos ao outro terminal. Quase corro para o meu portão com ela bem atrás de mim, ainda dizendo coisas como: "Você não pode escapar de mim desta vez." Chego ao portão e passo um momento escaneando a multidão. Vejo uma mulher com o que parecia ser um uniforme de policial esperando e digo: "Desculpe, você é segurança ou policial? Veja esta mulher." Mas ela apenas balança a cabeça para mim. Todo mundo na multidão apenas faz o seu melhor para nos ignorar. Você ficaria surpreso com a dificuldade de encontrar segurança ou polícia em um maldito aeroporto hoje em dia, quando realmente precisa. Finalmente, aproximo-me do balcão e, sem vergonha, interrompo as pessoas que estão lá, fazendo o meu melhor para manter a compostura. Coloco um meio sorriso e explico: "Olá, então, esta mulher que está bem aqui ao meu lado. Não tenho ideia de quem ela é e ela me tem seguido por um bom tempo." Ambos os agentes riem. O homem faz um comentário como: "Longas férias, hein?" "Sim, sério, em que posso ajudar?" A mulher louca ri com eles, revirando os olhos ante minha afirmação de que não a conhecia. Ri, balancei a cabeça e disse: "Não, sério, não tenho ideia de quem é esta mulher." Finalmente viram o desespero nos meus olhos e a seriedade no meu tom, e seus sorrisos desapareceram. "Podemos ver seus passes de embarque?" Entreguei o meu. Ela tirou o dela do bolso enquanto continuava explicando que estava no meu voo anterior, que até tinha deixado sua bolsa naquele avião todo o caminho no outro terminal. Os agentes conversaram entre si em voz baixa por um momento, enquanto eu ignorava completamente a mulher, apenas afastando sua mão enquanto tentava segurar a minha pela 100ª vez. Os agentes fizeram algumas chamadas rápidas e em voz baixa, e depois voltaram e simplesmente disseram: "Venha conosco." Imediatamente, me levaram através do portão e fecharam na cara da minha perseguidora e me colocaram no avião cerca de 10 minutos antes de qualquer outro passageiro. À medida que passava uma corrente de funcionários, cada um oferecia uma nova desculpa. Eventualmente, o resto dos passageiros subiu e todos me lançaram olhares enquanto passavam pela minha fila. Alguns de simpatia, outros de pura confusão. O homem que se senta atrás de mim pergunta: "Ei, cara, o que foi aquilo?" Eu dou a versão breve, e ele diz que ela teve um colapso total no segundo em que subiu no avião, gritando, arrancando o cabelo, batendo os pés. Eles a levaram algemada. Realmente não a conhecia? Não, eu disse. Não a conhecia. Até hoje, ainda me pergunto o tempo todo o que diabos estava acontecendo com aquela mulher. Mal contei esta história para meus amigos porque é simplesmente tão inacreditável. Nunca recebi nenhuma outra informação sobre o incidente. Nunca soube quem ela era ou por que pensava que eu tinha prometido algo, muito menos companhia eterna e amor.